Ai, como eu amo essa palavra, gratidão. Tão bom falar para as pessoas. Verdade, Sou grata por você, viu, amiga? Eu também, amiga. Ai, tão bom, né? Aliás, a gente tem que ser grato por tudo, né, amiga? Por essa comida que a gente tem, né? Por tudo, né, gente? A única coisa que é difícil pra mulher, gente, é ser grata na TPM. Vamos ser sinceros? Verdade. É um alívio que o homem não tem, gente. O homem tinha que pensar isso o tempo todo, a mulher sofre, né, gente? viu? É, amiga, você sente? Eu sinto. Quando começa a ficar... O que bate você? É dor, é cansaço, é irritação? O problema cai no meu marido, coitado. Quando eu começo a ficar muito... questionando ele, eu falei, eu devo estar de TPM. Quando eu gosto de encher o saco dele, Vamos entender a TPM agora, com a nutricionista Natália Gimenez, até pra gente entender. Primeiro, bom dia, Nath, que bom ter você aqui. Bom dia, Mari, bom dia pro pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, até pra gente entender. A TPM realmente existe, né? Não é uma frescura. Existe. Primeiro que a gente está falando de oscilações hormonais, né? De estrogênio, progesterona. Então, a mulher, ela vive num looping eterno. O homem não, é a testosterona pro resto da vida. A gente está sempre oscilando hormônios. Então, a gente está sempre com a progesterona mais alta, depois ela cai, sobe o estrogênio. E é essa oscilação hormonal que reflete nos sintomas. Então, aumento do peso por conta de retenção, alteração hormonal, alteração da serotonina também, então influencia no bem-estar, numa piora da qualidade do sono. Então, quando a gente fala de TPM, a gente está falando de oscilações hormonais. Não é besteira. E os hormônios regem. É como se os hormônios fossem o maestro de uma orquestra. Então, ele que vai reger todo o nossos sintomas corporais. Então, não é bobeira. Não é frescura, viu, homens, que tem esse preconceito. Né? Tá vendo, Maria? Não, mas a gente tem que falar mesmo. Não só ele, mas para todo mundo que, né, não tem essa noção. A gente sente, sim. Eu nem imagino o que é, gente. Agora, Ai, Nath, que bom. Eu nem quero imaginar. Exatamente, é um privilégio. Já basta minhas doideiras na cabeça. Imagina mais isso, não dá conta, não. Agora, tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação à alimentação para mudar um pouco isso? Sim, é claro que a gente está falando de oscilações hormonais, então a alimentação pode ajudar um pouco, mas a gente está falando de uma mulher que não usa nenhum hormônio, né? Então, mulheres com uso de anticoncepcional, isso tende a piorar ou melhorar ou até mascarar. Vai depender muito de qual tipo de anticoncepcional que você usa, né? Mas falando de uma mulher sem uso de hormônios, a nutrição pode influenciar até demais. Porque, primeiro, a gente pode associar alimentos fontes de magnésio, fontes de B6, que influenciam no aumento da serotonina, que influenciam no relaxamento muscular, então dores de cabeça, cólica, tudo isso pode ser amenizado com esses alimentos fontes ou até com a suplementação adequada. Que bacana. Então vamos pensar nos alimentos que são bons. Primeiro falar do que é bom. Tá? Antes de falar do que é mal. O que é legal a mulher comer quando está na TPM? A aveia é excelente fonte de complexo B. Mas qual aveia? Tipo em flocos? O farelo de aveia seria a melhor opção. Farelo. Porque em relação a calorias e fibras, ele é o melhor se a gente for comparar com em flocos. E como que a pessoa consome esse farelo? Isso que eu ia perguntar. A gente pode fazer uma receita, por exemplo, no café da manhã com uma panqueca de banana e aveia. Aí já tem a banana e a aveia que associam na melhora dos sintomas. A gente pode fazer um mingau e colocar um pouquinho de canela. A gente pode fazer banana amassadinha com aveia. Ótimo. Dá para acrescentar nas receitas e fica fácil porque ela não tem um gosto muito específico, né? Então, você faz receita doce, salgada. Sementes de abóbora também é excelente para associar. A gente tem complexo. Nossa, e como é que come isso? Eu não Semente de sabia. abóbora, você pode jogar na sua salada. Ela pode ser salgada, né? Você pode deixar ela salgada e jogar. É uma delícia, né? Nossa, dá para até comer conheço, de petisco. É mesmo? Você pode jogar sem casca, né? Que é a verdinha. Você pode jogar na sua salada. Você pode acrescentar em frutas, desde que ela não seja salgada, né? Você pode petiscar, você pode adicionar no iogurte. Semente de abóbora eu adoro associar compra na em dieta loja das de minhas produtos pacientes. naturais, é Em isso? loja de produtos naturais. Você vê, às vezes a gente fala, nossa, essa aveia é mais leve. Às vezes é isso, que tudo que ela falou, às vezes aveia eu adoro, banana, semente, às vezes eu como hoje eu não tive perto tanta TPM. então... Olha que interessante. Que coisa, então são que duas legal. dicas legais, a aveia e a semente de abóbora. Semente de abóbora, a gente pode associar também o kiwi, principalmente de noite, para melhorar a qualidade do sono. Kiwi? Nossa, que Evitar, legal. é sempre importante saber o que a gente deve evitar. Algumas mulheres têm dificuldade em relação ao café, porque gostam bastante, mas o café tende a piorar a tensão Então já estamos na lista do que não é evitar. recomendado. Mudamos já agora, gente. Aí já errei tudo. Agora é o porque que às vezes a pega. gente sabe o que pode, mas a gente faz o que não é Então, o interessante. que não pode? O café, cafeína. A cafeína, chás estimulantes é interessante que não consuma, porque tende a piorar principalmente cólica, né? Aumenta muito a motilidade do intestino e pode piorar os sintomas, principalmente as mulheres que sofrem com cólica.
A gente tem alguma condição que chama endometriose, porque as mulheres com essa condição sentem mais essas dores, principalmente nessa época de TPM. Sim. Então, nesses casos, evitar... Dar uma cortada no café. Dar uma cortada no café. Então tá, gente. Então não pode primeiro o café. O que mais não pode? Ou só o café? Refinados de forma geral, então açúcar simples, trigo simples, industrializados, biscoito, bolacha, não é interessante. Refrigerantes, principalmente à base de cola, né? Também não seria interessante associar. Gente, olha, geralmente, não sei por que isso acontece, mas quando as amigas estão assim para entrar na TPM, eu estou na TPM, elas querem chocolate. Parece que é uma necessidade, mas tem alguma ligação? Chocolate todo dia. Sem estar na TPM. Ai, que mas horror. existe alguma coisa ligando a isso? Por que a mulher vai querer mais doce nessa época? Ou não? É impressão? É porque tende a cair um pouquinho a nossa serotonina, então a gente quer buscar de outros lugares uma forma de aumentar a serotonina, a sensação de bem-estar, é o doce. Você vai comer, a gente fica azeda, aí tem que pôr o doce. Põe o doce. Mas, por exemplo, se a pessoa não comeu doce, o que ela pode fazer para aumentar a serotonina? Ótimo. Associar a aveia com banana, por exemplo. Triptofano melhora a composição, a produção de serotonina. Agora, por exemplo, ontem à noite eu fiz uma banana frita na airfryer, tá tudo bem? Sem gordura, sem nada. Tá legal, você só colocou a banana. Empanei e coloquei na airfryer. Empanou foi o meu doce da noite. Você empanou com o quê? Farinha de rosca. Daria pra ter empanado na farinha de aveia, boa dica. Que já estava empanada, na verdade. Aí eu só coloquei colocou na airfryer. Nossa, ficou maravilhoso. Nunca tinha comido. Fica bom. É o docinho da noite. Já mata a vontade de comer o doce. Nossa, muito legal. Então, já, a gente viu o que tem que comer, o que tem que evitar, né? A gente está falando do açúcar, falou da farinha também, que é importante. Agora, vamos pensar na questão de praticidade no dia a dia, né? O que a mulher pode colocar, então, nas refeições? A gente já falou do café da manhã da banana, da aveia, né? E na refeição do almoço e da janta? O que é legal? Seria interessante evitar os refinados, então evitar pão, farinha, não é legal. Comer mais comida de verdade, então um arroz integral, que os integrais são fontes de complexo B também. Então associar um arroz integral, associar uma quinoa, colocar as sementinhas de chia e a semente de abóbora na própria salada do almoço. Uma granola salgada também, porque tem aveia na granola salgada, acrescentar na salada. Evitar as proteínas de carne, evitar as proteínas de bovina e consumir mais os peixes seria mais interessante por ser fonte de ômega 3. Tem ação mais interessante esse negócio da proteína também, porque a gente pensa que pode comer proteína à vontade, mas é bacana focar então no peixe. Nessa fase seria mais interessante. A branca, no caso, a proteína branca do peixe. E ajuda também nessa fase, na alimentação, a diminuir o inchaço, que eu vejo que eu fico muito inchada quando eu estou Isso é muito comum por conta do aumento da progesterona, aumenta a retenção hídrica, então é normal as mulheres sentirem mais inchaço. E aí o que a gente precisa fazer para evitar isso? Associar alguns chás, que é feito diuréticos, então chá de hibisco, chá de cavalinha, aumentar o consumo de água, então pelo menos 35 ml por quilo do seu peso é interessante você ingerir ao longo do seu dia. E é claro, evitar o que retém, que é excesso de sódio e excesso de açúcar simples, né? Olha, que é basicamente, então. tudo vai para a alimentação saudável, aquele famoso descascar mais e desembalar menos, né? Olha, é basicamente. Ô, Van, você tá espelhando para mim o celular? Tá com vocês? Se não, coloco aqui de novo. Mas olha que interessante, a querida, ela mandou aqui, ó, TPM. Cinema Semente de Abóbora, diz que é o que ela faz para evitar TPM. Acabou de mandar pra gente. Arrasou. Eu não conhecia semente de abóbora. Para homem também é legal comer ou não, semente de abóbora? A gente pode associar, porque tem composições interessantes, complexo B, magnésio, zinco. O zinco também influencia na saúde do homem, principalmente na saúde do esperma, então é interessante associar. Olha que legal, bom saber. Voltando um pouquinho a falar da TPM, desse inchaço que a Mari falou, é necessário aumentar a quantidade de água quando a mulher está na TPM, beber mais água ou não? Sim, para reduzir o inchaço, né? Então, 35 ml por quilo de peso é o ideal. Só que às vezes só água não é suficiente. Então, por isso, acrescentar os chás nessa época do mês. E diminuir o sal que ela falou. E diminuir o sal. Então não adianta tomar chá e água e comer um salgadinho. Na verdade, uma coisa puxa a outra, né, gente? É um conjunto de tudo, né? Não dá para fazer uma coisinha isolada. Aliás, aí eu acho que aí que é bacana a gente trazer com a Natália agora esse assunto, então, pensando na mulher também, então, atenção, mulher, pensando em você como um todo. É importante ter um acompanhamento nutricional, né? Independente se a pessoa está grávida, se a pessoa quer emagrecer ou quer engordar, não importa, às vezes você não quer nada, você quer ser saudável. É importante ter, né, para cada fase, né, Natália? Cada fase
fase da vida a gente tem uma demanda maior de nutrientes, né? Então, na gestação, na amamentação, na pré-concepção. Então, aquela mulher que ela quer engravidar de forma saudável, eu chamo das tentantes, né? Quem está tentando engravidar, também é interessante associar uma alimentação específica para isso. E a nutrição aqui não é um assunto de hoje, mas a nutrição também influencia muito na fertilidade. Cada vez mais difícil as mulheres engravidarem por conta do seu estilo de vida. Não sei se vocês notaram, mas antes era muito mais fácil da gente ficar grávida. Hoje, olha ao seu redor, quantas pessoas tentando engravidar e com dificuldade. Pode ser a comida, isso? O estilo de vida por si só. Então, sedentarismo associado com uma má alimentação, com baixa ingestão de nutrientes, porque hoje a gente fica muito à base dos refinados, que a gente não bate nutrientes com carboidrato simples. E aí, é o conjunto de tudo que influencia nessa bater nutrientes, só pra gente entender, são as vitaminas mesmo que a gente deixa de consumir? Isso, os micronutrientes que estão presentes na alimentação, nas frutas, nos legumes, que são as vitaminas, minerais, não vitaminas do complexo B, zinco, selênio, tudo isso influencia no seu organismo, na sua saúde de um todo. Que coisa, porque a gente para pensar, quantas frutas você come por dia, amiga? Seja sincera. Você sabe por que eu como bastante frutas? Porque tem muito lá no Por causa das crianças. Eu como porque eu dou pra eles. Porque acho que quando eu não tinha filho, eu comia menos. Não, eu sinceramente como uma mamão de manhã, olhe lá, e uma banana. É pouco, né, Natália? É pouco. O interessante é sempre a gente variar, né? Então, um dia uma mama, no outro uma uva, no outro uma manga. Entendi. Porque assim a gente tem todos os nutrientes. Eles amam vitamina. Eu vou picando as frutas e vou colocando pedaço. Jogo no liquidificador e como um pedaço. E toma a vitamina junto. Eu acho que é legal a gente comentar essa questão da fruta também, como fonte de proteína, de vitaminas, né? Que eu acho que é importante. Mas o que mais que a gente está falhando que você percebe mais também, Natália, nessa parte da nossa alimentação? Tanto homens quanto mulheres. Olha, a gente falha porque a gente consome muitos refinados, que são os práticos, né? A gente fica nos industrializados. Pronto, né? E às vezes a gente faz uma refeição, que é o almoço, que é mais ou menos ainda. Aí café da manhã você desembala, no almoço você come ali um arroz e feijão, mas não põe muito legumes, no lanche da tarde você desembala algum lanchinho, e no jantar às vezes você desembala também, que você faz um pão com alguma coisa. Então a gente peca nesses nutrientes, que é na salada, nos legumes, nas frutas, a maioria das pessoas, porque hoje em dia a gente está muito corrido com tudo, né? Sim. Então a gente vai sempre optar pelo mais prático, mas às vezes o mais prático não é tão interessante assim. E pensa numa fruta como praticidade, gente. É verdade, né? Olha só a praticidade de você descascar uma banana, de você Muito comer uma rápido. maçã, de você comer uma pera. É muito rápido, assim como desembalar uma barrinha, Sim, como com desembalar certeza. um alimento. E a Muito mais fibra saudável, também, né? Que tem, A né? fibra também, então o intestino também influencia na saúde da mulher, né? Muito. Gente, excelente. Natália, obrigado. A gente abusou um pouquinho de você hoje mais aqui, Eu te aproveitou, adorei. porque realmente é um assunto muito importante para as mulheres, né? A gente quebrar também esse tabu com os homens que não entendem a TPM, que não é algo que a mulher controla em si, né? A gente não controla, mas a gente consegue amenizar. Manejar. É verdade. Manejar todos os danos causados. E aí acabou a TPM, a gente já faz as pazes com o marido também, vida que segue.